Ela olhou no relógio e ainda faltava pelo menos mais 1 hora para o sol nascer. Ela sentia fome e frio, mas isso não doía o suficiente para que ela saísse dali. Em 1 hora e meia, ela teria a chance de falar com ele. Já estava lá havia 10 horas. Esperar esse tempo não seria difícil. Dessa vez, ele iria entender e iria aceitá-la. Ele olhou pela janela e ela ainda estava lá, sentada na calçada, olhando em direção à porta de sua casa. Ele sentia medo por sua família e por ele também. Não conhecia bem aquela moça. Se conheceram em uma boate 1 semana antes, passaram a noite juntos e desde então ele não tinha mais paz. Ele já havia bloqueado 3 números diferentes que ela usou para falar com ele. Desconectou todas suas contas das redes sociais e agora ela surgiu fisicamente diante de sua casa. Ela parecia apenas uma carente e inocente moça, mas aquele comportamento estava assustando demais. Ela estava decidida que não passaria daquele dia. Ela se jogaria na frente do carro caso ele não parasse. Ela precisava dele. Sem ele, nada mais fazia sentido. Aquela sensação de vazio doía demais. Pânico de ser abandonada mais uma vez. Sua mão ainda estava dolorida dos socos que deu na porta. Mas nada se comparava à dor do vazio. Ou era ele, ou preferiria morrer. Esta cena fictícia foi baseada em relatos e sintomas clássicos do transtorno de personalidade borderline. Fui eu mesma que criei. Eu sou Ana Schmidt, professora e mentora de terapeutas, e nesse insight terapêutico nós vamos falar sobre borderline, sintomas, diagnósticos e tratamento. E da onde surgiu a ideia do borderline? Agora, na Netflix, está bombando o seriado Baby Rena, Bebê Rena, né? Baby Reindeer, Bebê Rena, que trata de um cara que trabalha, ele é comediante, ele trabalha num bar e de repente entrou lá uma mulher que estava parecendo muito triste, ele ofereceu uma Coca-Cola, isso é o início, não tô dando spoiler. Ofereceu uma Coca-Cola, ela não tinha dinheiro para pagar, ele ofereceu de graça, mas aí ela começou a falar que era advogada e que tinha vários bens e ele não entendeu aquilo, mas continuou o papo até que, dada a sua carência, ela se apaixonou pelo rapaz, ele também, com sua carência, acabou aceitando e ela passou a stalkear a sua vida, passou a persegui-lo de todas as formas, enviando e-mails. Esse é um caso real, assista a série, ela é super curtinha, vale muito a pena. E ao que tudo indica, não podemos diagnosticar através de um filme, mas todas aquelas características daquela moça mostram que ela sofre do transtorno de personalidade borderline. Borderline significa limítrofe, fronteiriço, na borda. O seu nome, o nome borderline, ele vem da psicanálise e veio para a psiquiatria e era considerado borderline quem estava na fronteira entre o neurótico e o psicótico. Neurótico, para quem não estudou psicanálise, a gente tem 3 tipos de patologias mentais: neurose, psicose e esqueci a terceira, perversão. Neurose, psicose e perversão. Todos somos neuróticos, todos nós temos ansiedades, medos e vamos para a terapia, para a análise, para trabalhar isso, essas ansiedades, esses medos, os nossos traumas, relação com os pais, família, enfim. E na neurose a gente tem muita ansiedade e dependendo do grau, muita ansiedade. E na psicose, nós temos, na psiquiatria, hoje a gente não chama mais de psicose,
chama de esquizofrenia, né? As alucinações, a pessoa está fora da realidade, imagina, cria coisas, acha que estão falando dele, ouve vozes. E o borderline, ele está na fronteira entre o neurótico, que tem muita ansiedade, no caso extremo, de muita angústia, muito vazio, muita ansiedade, e tem também muita alucinação no sentido de acreditar que o outro está pensando, criar um universo paralelo, incluindo o outro no rolê, né, na pira dele. Então, muitas pessoas acabam sendo vítimas dessa pessoa que sofre desse transtorno. O borderline, ele se apaixona, tudo é muita emoção, tem pouquíssima razão. E por ser muita emoção, o córtex pré-frontal, ele não consegue segurar a onda, né? As funções superiores não conseguem controlar a pessoa, ela faz tudo em excesso, compras em excesso, né? Quando ela gosta de alguma coisa, ela vai fazer em excesso. Sexo em excesso, sem se cuidar, pensamentos repetitivos em excesso voltado para algum objeto específico. E quando ela se apaixona, quando ela se sente preenchida, ela vai fazer isso em excesso. E ela sente um vazio muito grande. Essa é uma característica. A pessoa sente um vazio enorme, sente dor com isso e acredita que tendo o outro ela vai conseguir suprir isso. E muitas vezes, com recorrência, né, a pessoa se corta, se machuca e pensa em tirar a própria vida, porque essas seriam formas de amenizar aquela dor. Então, a pessoa não é que ela apenas atrapalha a vida do outro, mas a vida dela é um inferno, né? Geralmente é assim. Quando a pessoa tá causando, a gente vê com criança. Tá causando, ela tá com fome, tá com sono, ou em casa tá difícil para ela. E no caso do borderline, o seu mundo interno é extremo, é fronteiriço, é excessivo, é muita emoção fora do controle. O sistema límbico da pessoa tá totalmente ali em ação, é toda energia ali no sistema de emoções, pouca na razão. E a pessoa obviamente justifica através da razão as suas atitudes. O seu público, em maioria, é feminino. 3 ou 4 mulheres para cada homem, né? Eu já vi esses dois dados, enfim. A maioria é mulher e há muitas... e há algumas alterações inespecíficas do cérebro que podem ser recuperadas. Então, ao passarmos a pessoa com borderline em um exame, a gente pode até ver alguma alteração ali, mas nada decisivo. Assim como os transtornos mentais em gerais, a gente até vê alguma coisa ali diferente, mas nada que possa ser decisivo ou cirúrgico, né? A gente passa por uma cirurgia e resolve. Não. Mas, como nós temos a neuroplasticidade, a gente pode resolver isso. O transtorno de personalidade borderline, ele tem uma questão genética, tem uma questão ambiental. A pessoa, ela nasce com essa predisposição, assim como eu tenho predisposição para gastrite, para câncer, tem as celulinhas lá preparadas para isso. Porém, se eu mantiver uma vida saudável, se eu não agredir o meu corpo, não tomar sol, não fumar, tal, essas celulinhas ali tendem a ficar mais de boa e a não se manifestar. Com o borderline acontece o mesmo, a pessoa nasce com a predisposição e quem vai fazer desencadear a merda toda são os traumas, o ambiente. Se é um ambiente disfuncional, onde a pessoa ela é diminuída, onde ela não é acolhida, onde ela passa por um ou vários tipos de trauma, aí vai ser a explosão, né? Tudo vai dar certo para dar errado. E a pessoa vai sofrer muito, né? Uma pessoa sem predisposição nenhuma já sofreria numa situação dessa. Uma pessoa com o borderline, que é pura emoção, vai sofrer demais. E os traumas que desencadeiam isso vão afetar, vão influir no comportamento que ela vai ter.
E aí a gente vai falar de comportamento daqui a pouco na hora do tratamento. Não é necessário, uma coisa importante aqui, o medicamento não vai resolver o transtorno de personalidade borderline, porque os medicamentos, eles não trabalham as emoções, eles podem até, né, resolver ali alguma questão de neurotransmissores, diminuir um pouco a ansiedade, mas o comportamento da pessoa, a forma como ela se enxerga, a forma como ela enxerga o outro, a noção de realidade, quem vai fazer por ela é o tratamento terapêutico. E a gente vai falar quais são os melhores tipos daqui a pouco. Então, é a terapia que salva, minha gente. Amém? Amém. É a terapia que vai ajudar o borderline. Algumas vezes em mais curto prazo, algumas vezes ao longo de toda a vida. Porém, é o tratamento terapêutico ali que vai ajudar. E as comorbidades mais comuns, né? Você que viveu a pandemia sabe o que é comorbidade. Comorbidade é quando tem dois problemas, dois transtornos em comum. Roberta, seja bem-vinda. Dois problemas ou mais ali acontecendo ao mesmo tempo. A bipolaridade muitas vezes é confundida, olha, isso aqui é bem importante, é muitas vezes confundida com o borderline, porque popularmente o que a gente chama de bipolar, tipo, nossa, tava feliz até agora, já tá irritado. Ou, nossa, mas você não chegou irritado? O que você tá rindo aí? Você é mó bipolar. Isso não é bipolaridade, né? Esses extremos no mesmo dia não são exatamente o que é a bipolaridade. Em outro momento eu posso até me estender nisso. Mas uma pessoa borderline, ela vai ter essas oscilações de humor em um mesmo dia, em um mesmo período, com muita facilidade. Então, muitas vezes, aquela pessoa que a gente vê, cara, é muito nítido como, de repente, essa pessoa explode, a chance dela ser borderline é muito maior do que ela ser bipolar. A bipolaridade, ela tem esses momentos de euforia e de tristeza, mas a mais longo prazo, a coisa se estende por vários dias. E muitas vezes elas acontecem juntos, aí pronto, explodiu, aí mais o trauma, aí coitada da pessoa, e haja terapia e conhecimento para poder fazer esses atendimentos. Também os transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, até os toques, todos os tipos de medos e fobias em geral para as pessoas que são pura emoção, como são os borderlines, vão ser muito comuns, é bem fácil da gente achar eles juntos. E também o TDAH, inclusive muita gente confunde, muita gente tem o diagnóstico de TDAH, mas é borderline, porque as explosões, a falta de atenção, a intensidade com que a pessoa vive aquilo, tem algumas características em comum. Então, o transtorno tá aqui e tem várias características que estão dentro e fora e que coincidem, né? Dentro da mente humana e de todas as psicopatologias, a gente vai ter características que são comuns a vários transtornos, inclusive as pessoas que não têm transtorno nenhum, e a gente vai diferenciar um ou outro, ou não vai dar diagnóstico nenhum, de acordo com a intensidade que aqueles transtornos aparecem, ao tempo em que aquilo está persistindo e as coincidências não, né? Ao mesmo tempo a pessoa tem A, B, C, D, até 5 dessas características, aí ela pode ser diagnosticada dentro daquele transtorno, né? Coincidências, né? Enfim. E se a pessoa tiver apenas o borderline isolado, não tiver nenhuma comorbidade, 80% das pessoas que têm apenas esse transtorno, elas vão melhorar sozinhas com o amadurecimento. A vida, ela é muito generosa com a gente, né? A gente aprende muito com a vida, a neuroplasticidade, ela ajuda nisso. E apenas 20% das pessoas precisarão seguir algum tipo de tratamento depois da vida adulta. Na adolescência é que o bicho pega, porque, como vocês vão ver, as características
do borderline são extremamente adolescentes. A hora que eu fui ouvindo, eu falei, cara, mas será que eu não tinha essa merda? Porque são muito adolescentes. Então, na adolescência, a pessoa que tem, cara, sofre demais, a família sofre demais, e é muito difícil e todos precisam de apoio, porque não adianta a gente tratar uma pessoa só que tem ali aquela questão e todo o resto continuar. Se a pessoa com borderline, ela já se acha uma bosta, abandonada e largada, mesmo ela tendo um lar carinhoso, imagina quando na família dela mas é que você também é toda problemática, tipo, aquilo lá vai piorar muito. E a facilidade de tendência de automutilação e de tirar a própria vida dela vai crescer demais com as questões hormonais. A gente não dá diagnóstico antes dos 18 anos, porque pela psicanálise seria o momento ali onde a gente terminaria de formar a personalidade. Hoje a gente sabe que neurologicamente lá por volta dos 30 a gente vai realmente finalizando esse processo, mas antes dos 18 anos, meio que tradicionalmente a gente não dá nenhum tipo de diagnóstico. Porém, óbvio que se a pessoa nasceu com aquilo, com 5, com 10, com 12 anos, a gente vai ver essas características. E as crianças que têm as características mais específicas da infância, né, os comportamentos ali enquadrados no universo infantil, que são border, que são extremo, vai chegando aos 10 anos, tipo, às vezes com 7, 8, ela já aprontava, vai chegando por volta dos 10, 11 anos, onde os hormônios vão começando a chegar para a puberdade, onde naturalmente o bicho já pega, aí fica muito complicado e já é possível a gente identificar vários sinais de que algo certo não está errado, né? Então vamos lá. Características: instabilidade nos relacionamentos, padrões intensos de idealização e desvalorização de pessoas. Ou é muito, nossa, é o príncipe encantado da minha vida, ou é um plebeu que não vale nada, né? Não existe o meio termo. O caminho do meio, do Buda, não funciona para o border, ele tá nas bordas, fronteiriço. Então, os relacionamentos são extremamente instáveis e tumultuados. A pessoa não consegue ter um relacionamento saudável porque ou ela idolatra e vai e persegue o outro, ou ela rechaça e quer prejudicar e fazer mal, inclusive com familiares. Comportamento impulsivo, tomada de decisões precipitadas que podem ter consequências graves, como gastos excessivos, comportamento sexual de risco, abuso de substância e comportamento alimentar compulsivo. Então, tudo é extremo. A pessoa ou ela come tudo, ou ela não come nada, ou ela se isola e xinga todo mundo, ou ela vai sair e dar geral, e muita droga, né? Tudo em extremo. E tudo perigosamente. Sensação crônica de vazio, sentimento persistente de insatisfação ou vazio interior, assim, não preenche nada. Estar sozinho dói demais. Se a pessoa tá sozinha, ela vai aprontar alguma. Ela tenta preencher aquele vazio de alguma forma, né, com algum comportamento para compensar aquilo, mas ela nunca vai alcançar. Ideação suicida ou comportamento autolesivo, pensamentos recorrentes de suicídio, automutilação ou tentativas de suicídio. Então, tem ali na história da pessoa várias tentativas, é válido a gente observar qual é o comportamento dela com amigos, com os crushes, com os pais, se tem essa instabilidade, se tem esses extremos também. Autoimagem instável, sentimento crônico de vazio, insegurança, mudanças frequentes na identidade pessoal, autoimagem ou objetivos. Então, um dia tá vestida de roqueira, aí no outro tá vestido de rock and roll, aí depois vai namorar um cara sertanejo, aí vira sertanejo, passa a ouvir sertanejo. Ela não tem
uma personalidade única. Ela tá na personalidade fronteiriça, border, e varia de um dia para o outro. E seja bem-vinda, Renata. Matando a saudade, seja muito bem-vinda. Esse sentimento, então, de falta de identidade. Inclusive, como eu falei, a pessoa tá ali entre a neurose e a psicose pelo olhar da psicanálise, porque ela tem alguns tipos de alucinação. O border muitas vezes olha no espelho e vê a imagem distorcida. Então é muito comum, como comorbidade, aparecer algo do tipo anorexia, bulimia, porque ela vê distorcido, ela sente aquele vazio. Para ser aceita, ela acredita que mudando o corpo, ela vai conseguir ser aceita, ser amada. E aí, já viu, né? Várias questões a serem trabalhadas. Flutuações emocionais intensas, oscilações rápidas entre sentimentos intensos de raiva, depressão, ansiedade, muitas vezes desencadeada por situações interpessoais. Então, alguém bateu a porta na cara dela, falou não atendeu o telefonema, não respondeu, visualizou, não respondeu a mensagem, qualquer gatilho simples que a gente já ficaria puto naturalmente, para uma pessoa border, ela tem grandes chances de reagir fortemente. Com relação ao diagnóstico, quem pode dar o diagnóstico? Como todos os transtornos existentes, quem dá o diagnóstico são psicólogos clínicos e psiquiatras. Terapeuta, psicanalista, psicopedagogo não dá diagnóstico de nada. A gente pode fazer uma avaliação, levantar hipótese diagnóstica e fazer o encaminhamento. Mas ali o laudo com diagnóstico, psicólogos clínicos e psiquiatra. E nem todo psicólogo até gosta de fazer, porque tem que fazer avaliação, são muito delicados, são muitos detalhes, várias nuances, né? Principalmente dentro desses transtornos de humor, onde envolve emoção e comportamento, são várias coisas para você fechar. Quem tem um olhar mais afiado já levanta a suspeita ali nos primeiros 5 minutos. Porém, se você não é psicólogo clínico que trabalha com isso, se você não é psiquiatra, não ouse dar a alguém o diagnóstico de nada, combinado? Como é feito o diagnóstico, então? Primeiro, avaliação clínica. O profissional realiza uma entrevista clínica detalhada para avaliar os sintomas, histórico médico e psicossocial do paciente. Então, os sintomas que você está falando, o histórico médico, já teve internação, já fez outros tipos de tratamento, e psicossocial, ambiente, já foi para cadeia, o que aconteceu aqui? Critérios diagnósticos. O diagnóstico é feito com base nos critérios estabelecidos pelo manual. Olha que lindo, gente! Aproveitando para mostrar para vocês. Meu mais novo bebê, ganhei de Dia das Mães, né? Eu tinha o antigo que tá aqui, DSM-5, agora ele foi atualizado, DSM-5-TR, e ele tem uma cor linda, que era um esmalte dessa cor. E, aliás, né, tá quase. Os critérios diagnósticos, então, estão aqui no DSM-5-TR, no caso, que inclui padrões persistentes de instabilidade emocional, relacionamento e autoimagem. Então, tudo que envolve emoções e sentimentos e amor próprio fica comprometido na pessoa borderline. E o diagnóstico também é feito pela exclusão de outras condições. Quase sempre, quando a gente vai fazer um diagnóstico de alguma coisa, a gente tem que excluir ali. É depressão? Não, porque na depressão teria isso que não tem, ou não, para a depressão precisaria de mais isso. Então, pela exclusão, o profissional de saúde mental pode realizar exames médicos e avaliações adicionais para descartar outras condições. Pode ser a tireoide que está com problema, pode ser algum tumor cerebral que está afetando o humor. Então, é muito importante a gente
levar uma pessoa com essa suspeita para um médico, né, no caso psiquiatra ou clínico, e falar dos sintomas para que seja feita uma análise geral, porque um tumor no cérebro pode comprometer o comportamento da pessoa antes de ser detectado, né? Pode fazer a pessoa se tornar um pedófilo, uma pessoa sem moral, porque vai pegar ali partes, regiões do cérebro que controlam o nosso comportamento, inibem esse tipo de comportamento e, no caso, a pessoa ela precisa de um tratamento médico, não vai adiantar ela fazer terapia. Então, a gente, como exclusão, precisa, né, no caso desse, passar por um médico para excluir outras possibilidades. E sobre o tratamento, temos na psicologia 2 tipos de tratamento mais comuns, a TCC e a DBT. A TCC é terapia cognitivo-comportamental. Ela é frequentemente utilizada para que os indivíduos possam identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento e desenvolver habilidades de regulação emocional, melhorando a autoimagem. Então, tudo que tem a ver com pensamento e comportamento, na TCC, a gente tem as ferramentas adequadas para isso. Em outras terapias, como inclusive na PNL, a gente também trabalha isso. Mas dependendo do grau que a pessoa chegar, dos sintomas do transtorno, se ela tem condições de ir para um psicólogo, recomendo que encaminhe. Se ela não tiver, a gente acolhe e faz o que é possível para ajudar. Tem situações que realmente a gente é meio que a salvação que a pessoa tem naquele momento e a gente não vai abandonar. Se é mais uma pessoa que vai abandonar, então aí a gente ajuda. A terapia dialética comportamental é uma forma também, a DBT é uma forma especializada de terapia que combina técnicas da TCC com estratégias de aceitação e mindfulness. A aceitação é a gente olhar pra gente e falar assim, eu sou assim mesmo e tudo bem. E mindfulness é a gente vir para o presente através da respiração, do viver o aqui e o agora e controlar, trazer a mente para o presente. Isso vai nos ajudar a controlar os pensamentos que vêm e vão, as emoções que vêm e vão. Então, trabalhar a terapia dialética comportamental, que dialoga ali com essas várias áreas, é muito importante. No caso, na formação Terapeuta Pro, a gente tem algo muito parecido com esse tratamento que tem aqui, tem mindfulness, tem estratégias de aceitação e mudança de comportamento. Que não conhece a formação Terapeuta Pro e quer aprender a fazer atendimentos excelentes, me manda uma mensagem depois que eu apresento. A internação hospitalar em casos graves de autolesão, tentativa de suicídio, comportamento impulsivo, perigoso, a hospitalização temporária pode ser necessária para fornecer os cuidados intensivos e estabilização. Então, a pessoa foi lá, tomou uma cartela de remédio, tá se cortando, tá se debatendo na parede, leva para um hospital para que ela seja internada e tratada até ela se acalmar. Não adianta esperar até o dia seguinte, porque pode dar merda. Pode ser tarde demais. Tratamento de apoio. Além da terapia individual, o suporte de grupos de apoio ou terapia em grupo pode ser benéfico para a pessoa com transtorno de personalidade borderline, proporcionando um ambiente de compreensão e suporte mútuo. Carl Rogers, um grande nome da psicologia, trazia a questão da aceitação incondicional, enfim, a aceitação, a gente aceitar, a gente acolher a pessoa, aceitação positiva, incondicional, condicional, amor incondicional, enfim, gente, aquela aceitação que a gente aceita a pessoa sem julgar, sem condenar, sem falar se tá certo ou tá errado, sem falar, meu Deus, mas como que você fez isso? Só da pessoa falar, poder falar em um grupo, poder falar para o terapeuta sem um olhar discriminatório, aquilo já faz um bem enorme e é extremamente terapêutico.
E em grupos, quando a pessoa trabalha em grupos, ela vê que outras pessoas também têm aquela mesma condição, e como as pessoas conseguem lidar com aquilo, aquilo traz muitas possibilidades de melhora também. E você que é terapeuta, se você ainda não pensou em montar um grupo terapêutico para trabalhar com pacientes que vão se beneficiar do trabalho em grupo e pacientes que não conseguem pagar, por exemplo, a terapia individual, você coloca ela num grupo onde ela vai pagar menos, mas ela vai ter aquele suporte, aquela escuta, aquele aconselhamento semanal. Faça isso, crie um grupo terapêutico. Então essa daí é a orientação próspera do dia. E sobre a medicação para border, embora não haja medicamentos específicos aprovados para o tratamento do borderline, os medicamentos podem ser prescritos para tratar os sintomas associados com depressão, ansiedade, impulsividade, porém não é necessário, não é a chave, não vai resolver. O que vai resolver é a terapia e a vontade da pessoa de melhorar. Ela quer melhorar, ela vai para a terapia adequada, ela vai ter progressos. E sobre o conteúdo de borderline, então temos aqui, quem quiser, né, conhecer no DSM-5-TR, a gente tem a lista de transtornos, mas acabei falando de tudo que temos aqui: ideação paranoide transitória, associados a estresse ou sintomas dissociativos. E também, para finalizar, eu vou ler aqui do meu dicionário de termos psiquiátricos. Esse dicionário, minha gente, é da minha adolescência, de algum sebo, ele é de 1987, eu comprei em algum sebo quando eu tinha uns 17, 18 anos, porque eu já achava legal, olha só, continua sendo legal. Borderline, a personalidade borderline ou fronteiriça limítrofe, melhor conhecida mais recentemente, diz respeito a uma entidade clínica que aceita características comuns tanto à normalidade como a neuroses, psicose psicogênicas ou psicopatias. O paciente habitualmente mantém-se o mesmo durante toda a sua vida, sendo notoriamente estável em sua instabilidade. O que chama a atenção para a personalidade borderline, além dos sintomas que pertencem a outras entidades nosológicas e psiquiátricas, é sobretudo a falta de emoções, sentimentos, afetividades características de um severo distúrbio de personalidade. São geralmente pacientes que sofrem de alterações que afetam todas as áreas da personalidade, em especial a do relacionamento humano. A empatia, identificação, trabalho, sexo, capacidade de apreciar e sentir prazer, o sentido dos ideais, valores e objetivos sociais. Falta-lhes a integração social da personalidade, podendo ser incluídos pelos sintomas no diagnóstico de diversas moléstias mentais, como esquizofrenia, psicose, maníaco-depressiva, paranoia, personalidade antissocial, e outras constituem, todavia, um grupo em parte de difícil manejamento e terapia, e é totalmente orientada no sentido de fortalecer e desenvolver o ego dos pacientes. A família dos doentes devem também obrigatoriamente receber aconselhamento de como lidar com os pacientes em casa. Ou seja, não é fácil, não é simples, é complexo, mas a gente, como terapeuta de qualquer área que sejamos, devemos saber identificar os sinais para ou um possível tratamento, caso caiba no nosso latifúndio, ou devido encaminhamento, ou se não nos cabe tratar a pessoa, conhecer bem as características para poder prever algum comportamento para ajudar os familiares. Aí esses a gente pode atender com tranquilidade, apesar de que é possível que a mãe ou o pai também tenham algum tipo de transtorno. No YouTube encerramos por aqui o nosso aulão de borderline.
Se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nada. E aqui no Instagram, vamos seguir.